Então estamos falando sem acesso às Escrituras, como seria as nossas vidas. Primeiro, você sem acesso às Escrituras, sabe o que iria acontecer? Você não seria esse homem de fé que você é. Você não seria essa mulher de fé que você é. Porque sem Bíblia não tem fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não frequentasse, se você não lesse, se você não estudasse, se você não ouvisse a palavra de Deus, você seria um homem ou uma mulher sem fé. Porque não tem como alguém adquirir fé sem a própria palavra de Deus. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Não teríamos fé. Sem acesso às Escrituras, nós seríamos um povo cativo, irmãos. E João 8:32, o Senhor Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, o povo que não tem acesso às Escrituras é um povo que é escravo, é um povo que é cativo. Então você não teria a liberdade que você tem, o entendimento que você tem, a sabedoria que você tem sem o acesso às Escrituras. Estou falando que sem acesso à Bíblia nós estaríamos sem fé, nós seríamos cativos, nós estaríamos em trevas se nós não tivéssemos acesso às Escrituras. Salmo 119, verso 5, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo que quem não tem acesso à verdade da palavra, às Escrituras, ele anda em trevas. Então quem não tem acesso às Escrituras anda em trevas. Esse seria o seu estado sem o acesso às Escrituras. Por que não falar de que você seria uma pessoa infeliz se você não tivesse acesso à Bíblia, se você não tivesse acesso às Escrituras? E ser infeliz é a vida não ter sentido. Ser infeliz é ter um vazio dentro de si, no qual cônjuge, no qual filhos, no qual parentela, no qual amigos, no qual bens, no qual dinheiro, no qual nada pode preencher e suprir. Então, sem as Escrituras, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que nós seríamos infelizes, porque João diz assim: feliz é os que lêem, os que ouvem e praticam as palavras desta profecia. Então a Bíblia é quem nos conduz à felicidade. A Bíblia nos leva àquele que nos faz feliz. A Bíblia, ela alimenta, ela nos orienta. Então quem não tem acesso às Escrituras, João em Apocalipse 1:3 diz que não é feliz. Por que não falar de algo que aconteceria na sua vida e na minha, se nós não tivéssemos acesso às Escrituras? Porque estamos falando nesta noite da importância que tem a palavra de Deus para nós. E nós vivemos em um país em que temos a liberdade para ler a Bíblia, para andar com a Bíblia, para ouvir a Bíblia, para estudar a Bíblia. E nós precisamos entender e valorizar isso cada vez mais. Por quê? Porque sem a Bíblia não teríamos fé, sem a Bíblia seríamos cativos, sem a Bíblia estaríamos em trevas, sem a Bíblia seríamos infelizes, sem a Bíblia seríamos vulneráveis ou desprotegidos. E isso está em Provérbios 35, que diz: a palavra de Deus é escudo para os que nele confiam. Escudo aqui fala de proteção. Então, sem acesso às Escrituras, nós não teríamos proteção. Por que não falar o que Paulo falou em Efésios 6,17, que ele vai dizer: se eu e você não tivéssemos acesso às Escrituras, nós estaríamos desarmados, nós não teríamos uma arma para lutar contra o nosso adversário, nós não teríamos uma arma
do Espírito, que é a palavra de Deus. Imagina se você não tivesse acesso às Escrituras, imagina se você não soubesse manusear ela, você não iria conseguir lutar contra principados e potestades, porque se o escudo protege, a espada que a palavra ataca o nosso adversário. E daí você já aprende quando você estiver passando por opressão em casa, porque a Bíblia vai falar que o diabo ele age de três formas: primeiro por opressão, depois por possessão e depois por obstáculo, colocando obstáculo. E nós vamos ver que nós precisaremos da palavra de Deus para lutar contra o inimigo. Por isso que é importante você conhecer, por isso que é importante você ler, para que você ande em sua casa, para que você ore a palavra, para que você ministre a palavra, expulsando toda a força do inimigo. Eu ainda estou a falar, se nós não tivéssemos acesso às Escrituras, como seria? Falamos que estaríamos desarmados, mas estaríamos também sujos. Sujos como, pastor Wagner? Foi o Senhor Jesus quem diz em João capítulo 15, versículo 3, ele diz assim: vós estáis limpos pela palavra. Jesus estava dizendo que a palavra dele, além de ser escudo, além de ser espada, além de fazer feliz, além de tirar das trevas, além de libertar de cativos, além de acrescentar fé, ele diz: a minha palavra também ela limpa, a minha palavra também ela lava. Por que não falar de Mateus 4:4, que a Bíblia vai dizer que sem a palavra dele nós estaríamos mortos espiritualmente. Tem muita gente que está vivo, por exemplo, muitas pessoas passaram aí na rua, muitos que não conhecem a palavra, muitos que não têm uma vida com Deus. Nós podemos até olhar para eles, eles estão falando, estão conversando, estão andando, estão comendo, mas eles, segundo a palavra, estão mortos espiritualmente. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Por quê, pastor? Porque não faz como você faz, não crê em Jesus e não se alimenta da palavra dele. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo, olha, que o ser humano, ele biologicamente, ele precisa comer, se alimentar para estar vivo fisicamente, mas o ser humano não é só carne, não é só corpo, não é só matéria, existe uma alma dentro dele, existe um espírito dentro dele, e o mesmo precisa ser alimentado para não morrer. E eu vou alimentar como Jesus, o meu espírito. Ele disse para Satanás que o homem também vai viver da palavra dele. A palavra dele é alimento, a palavra dele é pão para o nosso espírito. E foi bom você estar aqui, porque eu quero te dizer que você vai sair daqui fortalecido, o seu espírito vai sair daqui mais animado, você vai sair daqui alimentado, porque aqui tem palavra de Deus. Glória a Deus. Estamos falando, se não tivéssemos acesso às Escrituras, como seríamos? E além de falar que estaremos mortos espiritualmente, nós seríamos frios espiritualmente. Muitas pessoas que desprezam a palavra, que não ouvem a palavra, que não desejam a palavra, elas estão frias espiritualmente. Se não chegar a morrer, estão esfriando para morrer. E por que, pastor, estão frias? Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz assim: Deus falou: a minha palavra é como fogo. É bom ouvir Bíblia, é bom ouvir palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela aquece a alma, ela aquece o coração, ela espanta toda a frieza na vida do cristão. Aleluia! Porque vamos falar 1 Pedro 2:2, que vai dizer assim: que aqueles que devemos desejar o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Pedro agora vai usar esse símbolo do leite para aplicar a palavra de Deus. Então quer dizer, alguém que não tem acesso à palavra de Deus, ele pode estar
nutrido, ele vai ficando fraco, ele vai perdendo força, ele vai, irmão, sem o acesso às Escrituras, tanto quanto pão como quanto leite. E ainda falando, sem acesso às Escrituras, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos condenados. Tiago, nós estudamos sobre isso no capítulo 1, versículo 18, ele diz que ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago está dizendo, tudo começou, nós nascemos de novo, nós nos tornamos nova criatura, ele nos gerou espiritualmente. Foi pelo que, Tiago? Foi por fábulas? Não. Foi pelo que? Foi pela palavra da verdade. É pregando a palavra que há conversões, é pregando a palavra que vida se rende, é pregando a palavra que pessoas creem em Jesus e têm as suas vidas transformadas. Por isso nós precisamos, irmãos, frisar, pregar a palavra de Deus. Eu coloquei algumas informações acerca da Bíblia. A Bíblia foi escrita aproximadamente por 40 homens, período de 1600 anos. E isso, irmãos, é algo muito importante e fundamental, porque nós passamos a entender que alguém usou esses homens que não conheciam outros, e nós podemos contemplar a harmonia que tem nas Escrituras. Ela tem como autor Deus, inspirador Espírito Santo. Esse livro que nós estamos a ouvir nesta noite, ele é o mais perseguido de todos os tempos. Muitos reis, imperadores, governantes tentaram acabar com esse livro, irmãos. Até hoje muitos líderes perseguem as Escrituras e tentam destruir a mesma, mas ela tem sobrevivido por todos esses anos. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Paulo diz, toda Escritura é divinamente inspirada. A fonte dela é divina, é Deus. Porém, esse livro é o mais lido, mais traduzido, mais distribuído na literatura mundial. É como se o inimigo tentasse parar, tentasse destruir, tentasse acabar com a Bíblia. Mas quanto mais percebe, mais ela cresce, mais ela expande, mais ela é divulgada, mais ela é traduzida, mais pessoas têm o alcance das Escrituras de Deus, pois ela é de Deus, a sua origem é divina. O livro mais antigo do mundo e ao mesmo tempo mais atual. De todos os livros, a Bíblia é o mais antigo do mundo, mas ele é o mais atual. Ela não precisa de reforma, irmãos. Ela não precisa de reforma. Ela é composta pelo Velho Testamento e o Novo Testamento, tendo no total 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo. A Bíblia deve ser pregada, ouvida, praticada. A Bíblia deve ser respeitada, desejada e valorizada. A palavra de Deus deve ser. Eu fiquei a pensar no Senhor Jesus, no Deus que se fez homem. E como, quando ele veio à terra, como o Senhor Jesus se deparou com as Escrituras, visto que não tinha o Novo Testamento, só o Velho Testamento. E como Jesus se deu com a Bíblia, como ele lidou com a Bíblia, ou como ele se comportou com as Escrituras, nós vamos ver que Jesus, ele lia a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus ensinou a Bíblia, Jesus viveu a palavra de Deus. Em Marcos 7,13, Jesus chamou a Bíblia de a palavra de Deus. O próprio Deus disse, Jesus falou que as Escrituras é a palavra de Deus. E como falamos, irmãos, que ela não precisa de reforma. As pessoas tentam inovar, estão criando formas e maneiras, líderes de igrejas, tentando mudar as Escrituras, dizendo que
que isso aqui está ultrapassado, que isso aqui não serve mais para os dias de hoje, mas isso não é verdade. A Bíblia não precisa de reforma. Quem precisa ser reformado é o ser humano que lê ela. Quem precisa ser mudado é o homem que estuda ela. Quem precisa ser transformado somos nós quando lemos as Escrituras. E Paulo falou sobre isso no versículo 16. Ele diz: ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Isso revela, irmãos, que quem não é perfeito, quando lê a Bíblia, quando ouvir alguém pregar a Bíblia, vai ser confrontado. Se você não é perfeito ou perfeita, quando você ouvir a Bíblia, quando você estudar a Bíblia, você vai ser confrontado, corrigido por ela. Porque Paulo falou, ela é proveitosa para ensinar, mas também para corrigir, também para repreender. Então só alguém que se acha perfeito é que acha que não pode ser corrigido pelas Escrituras. Jeremias 23, 29, ele vai dizer assim, porque a palavra de Deus é como um martelo. Existem vários símbolos da palavra de Deus, e um dos símbolos é o martelo. E martelo, irmãos, aqui não é usado para amassagear. Quando Jeremias fala que a Bíblia é o martelo, está dizendo, ela quebra a pedra, ela esmiuça a pedra, ela bate, ela esmiuça. E isso tem um significado de corrigir, de aquebrantar os corações das pessoas. Então, quem deseja melhorar, aperfeiçoar, aprimorar, desenvolver na questão pessoal, leia a Bíblia. Estude a Bíblia, porque por certo ela vai te instruir, ela vai te orientar a ser um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa aperfeiçoada. E por que isso, pastor Wagner? Porque a Bíblia, ela já transformou, irmãos, tantas pessoas. Ela já transformou o publicano em apóstolo, ela já transformou ateu em missionário. As Escrituras, que é inspirada por Deus, ela já transformou o valente em manso, soberbo em humilde, devasso em santo, desleal em fiel, perverso em amoroso, malvado em bom. A Bíblia transforma e já transformou muitos avarentos em generosos, muitos profanos em piedosos, muitos rebeldes em obedientes, muitos céticos em crentes, salvos pelo sangue de Jesus. E por que não falar que eu e você somos um desses que, pelo acesso às Escrituras, tivemos a vida transformada? Quantos de nós não acreditávamos nas Escrituras? Quantos de nós estávamos vivendo vidas, irmãos, longe, desgarrado de Deus, mas depois que conhecemos ela, depois que fomos orientados por ela, depois que fomos confrontados por ela, a nossa vida foi mudada, a nossa vida foi transformada. Aí você entende porque tanta oposição para destruir a Bíblia, porque tanto obstáculo para se pregar a palavra de Deus. É porque Satanás sabe que ao pregar a palavra de Deus, homens e mulheres como você serão transformados. Homens e mulheres como você que já foi transformados serão aperfeiçoados. Por isso precisamos anunciar e apregoar a palavra de Deus. Aí eu fico pensando, Senhor, será que é todo mundo que passa por tanta luta? Será que é todo mundo que passa, todo pregador que passa por tanta perseguição? Será que é toda a igreja, Senhor, que enfrenta tanta investida espiritual? Mas dá para você entender que quando se prega a palavra, quando se ensina a palavra, quando o ministério leva a palavra de Deus, é certo que o inimigo vai se levantar, porque ele sabe que pela palavra as pessoas são
Bíblia, aleluia, que nós pregamos e anunciamos e que o adversário e o inimigo se levanta, é a mesma também que diz que ele nos protege. O Deus da palavra é escudo para aqueles que pregam, para aqueles que ensinam, para aqueles que anunciam, para aqueles que divulgam a sua palavra. Aleluia. Hoje é um dia muito, irmãos, importante, de grande valor para todos esses que valorizam o acesso às Escrituras. E ela, sem ela, nós não teríamos nada disso que já foi dito. E com ela, pastor, e tendo acesso a ela, e ouvindo ela, e recebendo ela, e praticando ela, pastor, o que acontece nas nossas vidas, ela vai responder. Nós precisamos da palavra de Deus. Diga isso para a sua alma. Quando vier o desânimo, quando vier o desentendimento, para substituir a palavra por qualquer outra coisa, diga para a sua alma: não, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus em minha casa, eu preciso ler a palavra de Deus em minha casa. Se eu quero continuar fervoroso, se eu quero continuar vivo, se eu quero continuar forte, se eu quero continuar tendo fé, eu preciso da palavra de Deus. E muda, irmãos, alguns hábitos. Tem muita gente que está fria. Eu quero dizer para vocês, tem muita gente que está fria espiritualmente. Tem muita gente que está morto espiritualmente. Tem muita gente que está em depressão, oprimidos, e o culpado não é o pastor Wagner. Eu faço a minha parte de pregar e de ensinar a palavra de Deus, mas nem todo mundo valoriza a palavra de Deus. Eu não sou culpado, nós temos acesso a ela, e tendo acesso a ela, eu quero te encorajar a buscar, a amar cada vez mais a Bíblia. Eu fico pensando, se eu não amasse as Escrituras, irmãos, eu sei que eu preciso aprender cada vez mais junto com vocês. E a minha vida é uma vida de constante aprendizado, lendo, estudando, aprendendo, ouvindo. Gosto de ouvir quem prega a Bíblia, valorizo quem prega a palavra, porque eu sei da importância que é. E a Bíblia, além de falar que se nós não tivéssemos acesso a ela, seria ruim para nós, mas tendo acesso a ela e valorizando ela, nós seremos abençoados, irmãos. E o que vai acontecer conosco, pastor? O salmista vai dizer no Salmo 19, 7, diz que quem tem acesso a ela vai receber refrigério nas vossas almas. O salmista diz assim: olha, a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. Por quantas vezes adentrei por estas portas, com a alma aflita, com o coração acelerado, angustiado, desesperado, e falava com vocês a paz do Senhor, mas só Deus sabia como estava o meu coração. Mas quando eu vi alguém abrir as Escrituras, quando eu vi alguém me explicar, quando eu vi alguém aplicar, vinha um refrigério na minha alma, porque como o salmista diz, que a lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. Quem está em tribulação, quem está com a alma aflita, precisa ouvir a palavra de Deus. Cuide da sua alma, valorize culto, priorize ouvir no trabalho, em casa, leia, estude a palavra de Deus. A sua alma, ao invés de ficar atormentada, a sua alma, ao invés de ficar atribulada, vai ser refrigerada pela palavra de Deus. Senhor, se entrou alguém aqui nesta noite com a alma aflita, com a alma atribulada, com a alma angustiada, pelo poder e eficácia da tua palavra, refrigera
Como é importante as Escrituras, porque o acesso a ela vai refrigerar as nossas almas, mas ela também vai nos prosperar. O acesso às Escrituras nos faz pessoas prósperas. Provérbios 16:20 diz: quem ouve a instrução prospera. Salomão está dizendo: quem ouve a palavra, quem é dirigido, quem ouve as Escrituras do Eterno, ele prospera, ele prospera, ele prospera. Como é bom você valorizar, você priorizar ouvir a palavra de Deus, porque ela vai prosperar, ela vai instruir a sua vida e os seus caminhos a prosperar nesta jornada. Porque não falar que a palavra de Deus, além de prosperar, quando temos acesso a ela, ela restaura. E está em Salmo 119:25, o salmista diz: estou prostrado no pó, restaura minha vida com a tua palavra. O salmista está dizendo: eu estou no pó, eu estou no chão, eu estou caído, mas ao ouvir a tua palavra, restaura a minha vida, ó dono da palavra, ó Senhor dos senhores. A palavra restaura, meus amados irmãos. Ouvir Bíblia, temos a vida espiritual restaurada, as emoções restauradas. Por que não falar dentro do corpo? Pois Provérbios diz que ela também é saúde até para os nossos ossos. Tem restauração de Deus pela sua palavra para as nossas vidas nesta noite. Ela, além de restaurar, o salmista vai dizer no Salmo 19, no verso 8, diz que ela alegra o coração. Ele diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra do Senhor alegra o nosso coração. Nós às vezes estamos tristes, estamos abatidos, mas ao ouvir ela, ao ouvir a voz de Deus através dela, alegra o nosso coração. A tristeza sai para dar lugar para a alegria, a angústia sai para entrar o gozo de Deus dentro de nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a palavra de Deus que traz alegria, esperança para a tua alma, para o teu coração. Porque não falar do que é mais importante entre tudo isso, o que Pedro diz em João 6:68, quando Jesus começou a falar, começou a pregar, e alguns não gostaram, deixaram ele, mas os que ficaram, Jesus falou: e vocês também não vai com eles? Pedro disse: nós não vamos. Para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? Pedro diz: eu não vou deixar. Pode me confrontar, pode me corrigir, mas é ela quem vai me levar para o céu. É o Senhor quem vai me levar para o céu. Eu não vou deixar o cristianismo, eu não vou deixar Jesus. Pedro diz: porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. A Bíblia, ao ouvir a Bíblia, ao ler a palavra, ao estudar as Escrituras, ela nos conduz a uma vida abençoada nessa terra, não só nesta terra, mas uma vida eterna. E por isso precisamos amar, valorizar as Escrituras do Eterno. Pode ficar sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que você orasse.